Boa tarde, né? Tudo bem? Bom dia, na verdade, né? Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês. Meus queridos, olha só, hoje nós vamos só comentar o TD de maio, tá? Queria fazer aqui alguns comentários sobre as questões de vocês, inclusive sobre algumas questões que terão que ser anuladas, porque não deu tempo de ver o último conteúdo de vocês, tá bom? Então vamos lá. A prova de vocês é sobre fungos, introdução ao reino animal, poríferos e quinidários. Só que quinidários não deu tempo a gente estudar quinidários, tá? Então vai ficar para depois, tá bom? Então vamos lá, primeira questão, ó, você tem aí a imagem de uma esponja do mar, né? Que pertence ao filo porífera. Qual é a característica que faz dos poríferos seres mais simples? A gente comentou isso bastante em sala, né? Por que os poríferos são os animais mais simples do planeta, né? O que é que eles têm, ou melhor, o que é que eles não têm que os torna os animais mais simples do mundo? E no item B, qual o significado do termo porífero, né? Por que o nome deles é poríferos, né? A gente falou isso bastante na sala, tá bom? Então tá de boa. Segunda questão, você tem aí, né, o Bob Esponja, representante aí do reino dos poríferos, né? Só que na verdade ele é uma esponja sintética, né? O formato ele é uma esponja de lavar louça, que não é um ser vivo, é uma esponja feita de fibra. Mas se descobriu-se uma esponja, né, que é quadrada e amarelinha também. Enfim, sobre os poríferos, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Então você vai analisar as afirmativas e ver qual delas é verdadeira, tá certo? Só tem uma resposta correta. Aí, gente, a terceira questão, ela é sobre os quinidários. A gente ainda não estudou os quinidários. O quinidário é o nosso próximo grupo de animais que a gente ainda vai estudar. Infelizmente não deu tempo pra gente ver, né? Mas eu também não ia correr, né, para poder ver tudo. Então é melhor que eu preferi que a gente visse com calma, mas que vocês entendessem bem do que a gente ficar atropelando o conteúdo. Então, a questão de número 3, a questão de número 4 estão anuladas. Não precisa vocês fazerem porque a gente ainda não estudou sobre isso, tá certo? Então, a questão de número 3 e 4 não precisa fazer, que é sobre os quinidários. A questão de número 5, ela é sobre as características gerais do reino animal. Então você vai marcar V ou F e depois marcar a sequência correta de cima para baixo. Como assim? Vamos supor que aqui deu V, V, V e F. Então você vai procurar a alternativa que tenha V, V, V e F, a letra C. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que essa é a resposta, tá certo? Então a questão 5, ok. A questão 6 também é de boa, né? Muitos confundem fungos com plantas, porém hoje sabemos que eles possuem características bem distintas. Cite pelo menos duas diferenças básicas entre fungos e plantas. Na primeira aula que a gente teve de fungos, né? Assim que eu comecei a falar sobre o reino dos fungos, a primeira coisa que eu falei para vocês foi sobre a diferença dos fungos e das plantas. Que fungo e planta não é a mesma coisa, né? Existem pelo menos aí 3 ou 4 diferenças fundamentais que diferem os fungos do reino plantae. Mas eu quero que você cite pelo menos duas diferenças que mostrem que fungos não são plantas, tá bom? Aí, pessoal, a sétima questão também está anulada, tá? Porque também era uma questão sobre quinidários. Eu fiz o TD no começo do mês, né? E aí a gente sempre faz planejando o mês todo. Só que infelizmente não deu tempo de ver o último conteúdo, né? Os outros conteúdos foram um pouco grandes e acabou que não deu tempo. Mas enfim, fica já para o próximo TD. Então a questão de número 7 também está anulada. A oitava dá para fazer, a oitava é sobre fungos, a gente viu fungos bem tranquilo, né, bem direitinho. Então você tem aí 5 afirmações, você vai analisar as 5 e vai dizer qual delas são corretas, tá bom? A questão de número 9 e a questão de número 10 também dá para fazer, tá? A 9, apesar de ser sobre os quinidários, é uma questão que se você pesquisar dá para resolver. Então a 9 está valendo, tá? Pesquisem sobre a barreira de corais, para você saber o que é que elas são de verdade, tá? Então a 9 eu não vou anular não, tá bom? E a 10ª também é sobre os fungos, né? O que é o micélio? A gente falou quando a gente teve aula de fungo, a gente viu o corpo dos fungos, né? Do que eles são formados, a gente viu o que era o micélio. E qual é a função do micélio vegetativo? A gente estudou que nós temos dois tipos de micélio, né? O micélio vegetativo e o micélio reprodutivo, tá bom? Então você vai dizer qual é a diferença ou quais as características do micélio vegetativo, tá bom? E a 11 é uma questão extra, então como são chamadas as doenças causadas por fungo, e eu vou pedir para você pesquisar pelo menos duas questões que falem sobre essas características dessas doenças, tá? Sintoma, tratamento, as causas, tá certo? Bom, gente, era isso. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe lá nos comentários do Classroom, tá? Pegue o material de fungos, você já tem o slide completo de fungos, você já tem o slide de introdução ao reino animal, introdução ao estudo da zoologia, já tem também o slide de poríferos. Então só mesmo a parte de quinidários foi que a gente não deu para ver, mas os demais a gente conseguiu ver tudo, tá bom?
Então, qualquer dúvida, você bote lá no Classroom, não comente no canal, porque como é o canal da escola, são muitos vídeos, então a gente não consegue saber quem foi, né, que comentou, assim, porque é muito vídeo. Então, assim, comente lá no Classroom se tiver alguma dúvida, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida, você deixa lá que eu estou lá para auxiliar você na sua dúvida, tá bom? Então era isso, o TD de vocês está muito tranquilo. Os próximos conteúdos que a gente vai continuar ainda sobre o reino animal, né? Vamos falar sobre os quinidários e sobre o grupo dos vermes, tá? Que nós dividimos eles em dois grupos, os platelmintos e os nematelmintos, tá bom? Então, até a próxima.